pessoal, bem-vindos novamente ao canal Lavando Money. Esse é o segundo vídeo da série Como Ser Aprovado na ECAMS estudando pouco mais de 10 minutos por dia. Antes da gente começar o assunto de hoje, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ativa o sininho, se inscreve no canal, curte esse vídeo e não esquece, me segue também lá na página do Instagram que todo dia eu posto conteúdo novo. O assunto de hoje é um assunto que até me dói falar. É um assunto em que nós brasileiros estamos muito acostumados a conviver. No entanto, antes da gente começar, corre e pega seu caderninho. Se o caderninho ainda não está com você, pega um caderninho, uma caneta, porque hoje vai ser necessário. Então agora que nós finalizamos as 3 fases da lavagem de dinheiro, nós vamos começar a falar sobre as consequências econômicas e sociais da lavagem de dinheiro. As consequências econômicas e sociais advindas da lavagem de dinheiro, elas são bem significativas, principalmente em países emergentes ou em desenvolvimento. Para nós que vivemos no Brasil, a gente sabe bem como que isso funciona. Aqui no nosso país, infelizmente, a lavagem de dinheiro é muito forte e impacta em todos os aspectos da nossa sociedade. E a primeira consequência que a apostila fala é maior exposição ao crime organizado e à corrupção. Aqui, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Cadê a verba daqui? Corrupção comeu. A merenda escolar, corrupção comeu. Os leitos hospitalar, corrupção comeu. Por falta de UTIs, muita gente morreu. Então vamos aos exemplos. Penas brandas, inexistência de lei, ou a lei existe e a não aplicação da lei favorecem o crime. Então, os lavadores fazem a festa, infelizmente. Aqui ele traz a segunda consequência, enfraquecimento do setor privado formal. Aí vem exemplos de abertura de empresas de fachada, instabilidade monetária, vocês estão vendo aí o dólar a quase R$6, evasão fiscal, então o recolhimento errado de imposto. Essas são outras consequências também da lavagem de dinheiro. Mais uma coincidência com o nosso país. Próxima consequência é o enfraquecimento das instituições financeiras. Aqui eu acho que vale até a pena vocês darem uma lidinha agora na apostila, porque ele traz até exemplo de um banco que faliu. Mas basicamente é isso, é o enfraquecimento do setor financeiro como um todo e que desestabiliza totalmente uma economia. Mais um, efeitos de enfraquecimento de investimentos estrangeiros. Quem vai querer investir num país tão instável? É complicado, né? A gente tá vendo isso aqui no Brasil também agora, gente. Todos os exemplos a gente pode falar do Brasil, quase, aqui nesse caso. A gente tá vendo isso acontecer no Brasil, ninguém quer investir no Brasil agora porque ninguém sabe o que vai acontecer no país. Então essa instabilidade cria uma insegurança no investidor estrangeiro. Mais um exemplo das consequências da lavagem de dinheiro. Mais um bem comum para nós. Perda de controle ou erros na tomada de decisão referentes à política econômica. Então, como eu disse, taxa de câmbio não reflete bem, taxa de juros não reflete bem, fica muito difícil para os políticos conseguirem tomar alguma decisão correta quando eles não enxergam de fato o que está acontecendo. E na lavagem de dinheiro a gente tem distorção de diversos aspectos e que fica difícil, então, na tomada de decisão, infelizmente. Mais um exemplo para nós. Distorção econômica e instabilidade. Lembra que eu falei das empresas de fachada e de que muitas vezes o lavador não se importa em não ter lucro? Então, esse é um exemplo. O lavador abre qualquer tipo de negócio, mas não necessariamente vai gerar algum benefício para a economia. O único objetivo dele era lavar o dinheiro. Às vezes, muitas vezes, aquele negócio só traz inclusive malefícios. Então esse é um dos exemplos que a gente pode dar aqui. Mais um, perda de receita tributária. Eu arrisco a dizer que esse é um dos piores. A evasão fiscal, ela é uma das piores consequências da lavagem de dinheiro. Por quê? Se o governo não recebe o tanto de imposto que ele deveria receber, ele acaba aumentando a carga tributária. E aí, todo mundo paga o pato. Vocês estão ficando já tristes, né? Porque tudo tem a ver com o nosso país. Desculpa, gente. Esse é o tema da apostila agora. Mais um
exemplo e que vocês vão pensar que eu tô falando do Brasil, mas essa ainda é parte da apostila do módulo global, então não é do Brasil. Riscos aos esforços de privatização. Fica muito difícil você fazer reformas econômicas em um país que está completamente corrompido. Porque quando você abre um processo licitatório, tem grande possibilidade de um criminoso levar essa licitação e ganhar. A gente viu aí nos últimos anos todos os processos licitatórios de construção praticamente que foram feitos no Brasil, foi alguma empresa de fachada, alguma empresa criminosa que acabou levando a licitação. Então fica aí mais um exemplo. O próximo é risco à reputação de um país. Então um país que é conhecido por lavagem de dinheiro ou por alto índice de corrupção também fica aí manchado ao redor do mundo. Como a gente disse, quem vai querer investir em um país tão instável economicamente? Mais uma dica e mais uma tristeza pra gente, porque a gente se encaixa muito nesse também. O próximo é risco de sanções internacionais. Aqui é um risco de, por exemplo, a gente ser incluído numa lista da OFAC, numa lista de um GAFI, como um país não cooperante para prevenção à lavagem de dinheiro. Então, realmente, quando você acaba sendo aí, como o último exemplo, né, conhecido como um país lavador de dinheiro, como um país corrupto, você acaba ficando inerente a ser incluído nesse tipo de lista. Até nos últimos anos, o GAFI aumentou um pouco a sua criticidade em relação ao Brasil, porque por conta da Lava Jato e de todos esses escândalos que a gente teve. Então, fica aí mais um exemplo para nós. Último exemplo de consequências da lavagem de dinheiro: custos sociais. Um país que tem alto índice de criminalidade, por exemplo, vai também ter um alto índice de gasto com segurança pública, com saúde pública. Não preciso nem falar muito sobre isso. Infelizmente, quase todos os exemplos aqui que eu dei, ou todos, se encaixam na nossa realidade. Precisa ficar dando exemplo, porque a gente sabe bem como é isso na prática, no dia a dia. Para falar do próximo tópico, eu gostaria que vocês gravassem uma palavra na cabeça: possibilidade. Essa vai ser a palavra-chave para eu explicar todos os temas que vêm a seguir. E se você ainda não se inscreveu no canal e não ativou o sininho, faça isso agora, porque quando eu subir o próximo vídeo, você já vai ser alertado. Você não vai precisar ficar buscando, a Jéssica postou um vídeo novo. Então faz isso agora. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para o próximo tópico. Primeiro risco: risco à reputação. Eu vou falar alguns nomes e vocês vão matar o que esse risco significa. Petrobras, Odebrecht, OAS. Não confia mais nessas empresas? Justamente, o risco reputacional diz respeito à perda de confiança na integridade de uma instituição. Então é quando a instituição toma alguma atitude errada e que a sociedade não concorda e que, como um todo, a gente perde a confiança nela. Ficou bem explicado isso, né? Segundo risco é o risco operacional. É a possibilidade, lembre sempre, possibilidade de perda resultante por falha de pessoas, processos ou sistemas, de fatores internos ou externos. Quer um exemplo? Lembra da queda da Torre Gêmeas lá no 11 de setembro? Pois é, havia uma seguradora que tinha a sua estrutura operacional na primeira torre e a seu backup na segunda torre. Ou seja, as duas torres foram derrubadas. Eles ficaram totalmente sem estrutura e atendimento e backup de nada, nenhuma informação. Próximo, muito comum para todo mundo da área de compliance, jurídico e afins, é o risco regulatório. Pelo crime de corrupção ativa, o desvio de 250 milhões de reais, eu considero o réu, então, culpado e condenado à pena máxima 30 anos de reclusão. Por ser réu primário, a pena cai 10 anos, ficam 20 anos, então, de reclusão. Por ter imunidade parlamentar, cai mais 5. E o último
risco é o risco de concentração. Quem já ouviu a famosa frase não colocar todos os ovos na mesma cesta? Basicamente é isso. É uma exposição muito alta a algum crédito que a instituição possa ter. E aí ela fica com uma concentração muito grande em um único indivíduo ou em um grupo de indivíduos. A gente vai falar um pouco sobre esse tema quando a gente falar sobre Basileia. Também a gente vai expandir bastante e falar mais sobre esse assunto. E estamos chegando ao fim de mais um conteúdo. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que eu tenha clareado a mente de vocês hoje. E se você ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. E não esquece, me segue também lá no Instagram que todo dia tem conteúdo novo. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algo que eu não consegui esclarecer, me manda uma mensagem que eu vou responder todo mundo aqui. Muito obrigada, pessoal, até semana que vem.